Hello, titia chegou, minha gente! Eu vou fazer aqui os comentários, né? Sobre o áudio do Vital desta quarta-feira, dia 3 de julho de 2024, com o título Saber o Momento Certo de Agir. Na verdade, foi mais um áudio do Vital com o intuito de esclarecer algumas dúvidas, né? Que são deixadas nos áudios que ele faz. E uma das dúvidas que surgiram foi justamente com relação ao plano de alma, no sentido de se a pessoa ela faz um plano de alma para ser uma curva de rio quando reencarna, né? E o Vital ele deu uma explicação muito clara, né, sobre a questão das provas, das expiações, do karma, enfim, dos resgates. E veja, gente, ninguém em sã consciência, e olha, quando nós estamos desencarnados, nós estamos numa consciência muito mais expandida do que enquanto encarnados, ninguém escreve no seu plano que vai ser um tirano, um demônio, uma praga. Não. Quando nós desencarnamos, nós acessamos um nível de consciência muito mais expandido. E é justamente aí que nós realizamos uma grande avaliação de tudo aquilo que nós realizamos na nossa última encarnação para verificar se o plano então feito foi cumprido, se nós aprendemos, se nós resgatamos, enfim. Verificada a necessidade de uma nova reencarnação para poder ajustar algumas coisas que não foram ajustadas, ele não vai colocar no plano dele que ele vai ser uma má pessoa. Mas como ele deu os exemplos aqui, né? Então, por exemplo, ele trouxe a questão do relacionamento. Então, vamos supor, uma pessoa que numa vida passada traía muito. Então, ela vem para essa vida com o seu plano de alma. Podem acontecer aí duas situações. A expiação, ou seja, o que é o expiar? É o equiparar, é o equilibrar, é o quitar a dívida. Então ele vem para essa vida e ele vai experimentar a traição, para ele sentir aquilo que num outro momento ele proporcionou a outras pessoas. Se não é a expiação, é a prova. O que é a prova? Ele vem para essa vida e ele vai experimentar N situações no decorrer da sua vida que vai colocá-lo sob a iminência de incidir no erro, de trair novamente. Se ele não trai, ele vence a prova. Se ele trai, ele cai novamente no mesmo erro. Mais claro do que isso, só a nascente de rio. Água em nascente de rio. Porque não tem explicação mais clara do que essa. Então, aí vem aquele povo, né? E ele até citou nesse áudio de novo, né? Como é que eu vou pagar por uma conta que eu não sei que eu fiz? E aí ele deu uma resposta espetacular no meu entendimento. Então tá. Então esse pessoal que está encarnado aqui agora e que tem prejudicado tantas pessoas, vamos supor que tivessem outras encarnações no planeta Terra, né? Futuramente não vai ter, a gente sabe que essa é a última. Mas vamos supor, fazem um inferno da vida das pessoas, prejudicam, enfim. Desencarnam e voltam. Vamos supor que elas não quitaram seus débitos nessa atual existência. Vão embora. Só por conta disso elas não têm que liquidar mais nada? Gente, pelo amor de Deus, é muita mimiseira pro meu gosto. É pensar no seguinte: se eu estou passando determinada situação, há um propósito, há um motivo. Ninguém passa nada de graça nessa vida não, gente. Eu acredito que o grande problema é que a gente acaba, mesmo que inconscientemente, equiparando a lei divina e a lei humana. E a lei humana a gente sabe que não existe. Não existe lei. A lei humana é essa daqui. A lei divina, não. Então, parece que há uma resistência em entender que a vida traz na medida e traz o retorno. A vida traz o efeito para aquela causa, que partiu de nós. Não tem ninguém inocente.
não tem algoz, não tem vítima, já foi falado disso. E por mais que seja doloroso e complexo certas situações, e a gente sabe que são, como eu digo, ninguém menospreza, né? Não há menosprezo pelo que a pessoa passou, mas é preciso maturidade. Olha, se eu estou passando por isso aqui, por pior que seja, o que eu posso extrair disso? Como posso melhorar? Ele deu o exemplo lá do relacionamento, né? Da pessoa que vive há 30 anos num relacionamento tóxico e que já não aguenta mais. O que ela deve fazer? Primeiro que as pessoas têm, muitas vezes, né, tem uma necessidade de uma segunda, terceira opinião sobre o que elas têm que fazer dentro de uma condição que elas vivem. Gente, assuma a responsabilidade pela sua vida. Não cabe a ninguém esse tipo de situação. Na verdade, acho que a pessoa não perguntou isso para ele, só comentou, mas eu tô aproveitando aqui, porque eu já vi muito isso acontecer. Ah, eu tô num casamento que é uma droga, mas eu não sei o que eu faço. Se você que tá dentro não sabe, quem é que vai saber? Você precisa assumir a autorresponsabilidade. Ninguém é obrigado a conviver num relacionamento tóxico. Me desculpe, mas não é mesmo. Eu sempre fui aquela que disse, o karma pode ser esgotado pelo amor. Mas para isso você precisa entender e aceitar, como ele diz. Não é fácil você viver numa relação, né, tóxica. Agora, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Poxa, a pessoa está há 30 anos numa relação tóxica, ela não consegue entender por que ela está ali, o que ela precisa extrair dali. Eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, dentro de uma relação tóxica, a única coisa que você precisa extrair é amor próprio. Você pode até ter um karma com a pessoa, você pode ter convivido com ela numa outra vida onde você foi exatamente o elemento tóxico da relação. Então você está espiando. Você pode estar passando por uma prova, você pode estar numa missão onde você se comprometeu a vir com aquele amiguinho como parceiro para ajudá-lo. Ou ele te ajudar, afinal de contas, ele está sendo um professor, ou simplesmente amor próprio. Por que eu estou nessa relação doente? Eu preciso estar aqui? Eu mereço estar aqui? Né? Agora, a forma como se sai, aí ele fala, né, do deixar e o largar, e dá o exemplo, né, para ilustrar, ele dá o exemplo do cachorro, né? Uma pessoa que pega um cachorro, não quer mais e larga. Vai lá para casa do caixa-prego, trilhões de quilômetros de distância, e larga o bichinho lá. Sem o menor recurso. E aqui deixa às vezes, até mesmo num local propício, né? Deixa perto de uma casa, né? Na intenção de que alguém possa adotá-lo. Então, o largar é virar as costas e acabou. Isso também acaba deixando um laço, um fio solto. É preciso encerrar ciclos. E é preciso saber encerrá-los. Agora, ninguém escreve lá que vai vir para essa vida para ser mal, para ser um déspota. Só que ele vem com a tendência. Aliás, tem uns que tem uma tendência, né? Bem, como se fala? Esqueci a palavra. Vou dizer robusta aqui na falta de outra. Vem com a tendência. E essa tendência, ele escolhe aqui passar ou não. Não no plano de alma. Vou lá para ser esse curva de rio, vou fazer inferno na vida de todo mundo, assinado fulano de tal. Isso não existe. Não, eu vou para lá para experienciar situações onde eu possa desenvolver, né? Aspectos que eu precise, e eu vou passar pelas provas tais e tais. Então, isso serve também para o vício, né? Para as pessoas que têm a tendência a crimes, né? Roubo, corrupção, Maria, deixa para lá. Enfim, todo tipo de vício. Ele não vem para ser um viciado, mas ele vem para atravessar momentos, a vida vai trazer os elementos necessários para que ele ultrapasse aquelas provas. E é verdade, né? É o que o Vital falou no vídeo. Vem de tudo e de todos os lados. O cara chama aquelas situações.
o cara ou, né, a mulher em questão chama aquelas situações, porque é a prova que ele precisa passar. Mas como suicida, né, muita gente tem dúvida, a pessoa escreve que vai se suicidar? Of course que não. Mas se ele já traz a tendência suicida, ele vai ser colocado à prova. No sentido de que vão acontecer coisas na vida dele que vão fazê-lo pensar em suicídio. Se ele resiste, ótimo. Aliás, hoje em dia, realmente as pessoas pensam em se suicidar por qualquer motivo. É lamentável o que a gente vê. Tem uma frase que diz, né? Tempos difíceis criam homens fortes e não sei o que, criam homens fracos, não sei o que é isso. Deixa pra lá. Eu não vou lembrar como é que é o ditado, mas tem uma coisa mais ou menos assim. Dizendo que tempos fáceis cria pessoas fracas. E é verdade. Né? Por que as gerações são tão diferentes? Né? Os nossos avós, nossos pais, até mesmo nós que estamos nessa geração aí na casa 50, 60, 70. Né? Mas tudo bem, vamos que vamos. Mas ninguém escolhe lá no plano, ninguém coloca no plano que vai fazer esse tipo de coisa não, tá bom, minha gente? O que mais que ele falou? Dos relacionamentos, eu acabei colocando tudo, né, no bolo. Aí ele falou da coisa da lição, né? Da missão e do karma. A missão você vem para cumprir, e por mais que você muitas vezes passe por momentos difíceis, aquilo não é um sacrifício para você, você não sofre. Quando você está resgatando um karma, sim, aquilo é um peso. Tanto que tem gente que fala, eu tô nesse relacionamento aqui, eu vou aguentar esse traste, porque numa outra encarnação eu não quero mais vir com ele. Eu não vejo muito sentido nisso. Por quê? Do que adianta você estar ali com o traste para não voltar numa outra? Quem disse que você não vai voltar? Porque o principal você não está entendendo. As lições que essa relação está te transmitindo. Então não adianta ficar com o traste achando que está dando um débito e não vai voltar numa próxima. E a intenção por trás disso? E a lição por trás disso? E o aprendizado e o crescimento por trás disso? Entra onde? Entende? A coisa é simples, mas a mente complica. Então não é porque existe o tal do quitar o karma convivendo com pessoas tóxicas que vai estar quitado, não. É muito mais profundo. É o que se extrai, é o que se cresce, é o que se aprende, é o que se ampara. É isso que vale no final das contas. Agora, é óbvio que você precisa, como ele disse, né? Às vezes você sai de uma relação e cai em outra, igual. Por quê? Porque você não aprendeu o que tinha para aprender. Não é dedo podre. Não existe dedo podre. Existe o fato de você repetir padrões. Então você sai de uma relação onde a pessoa te prejudica, e a questão da carência também, né? Aí entra com a voadora no peito, né? Porque muitas vezes a pessoa entra num sistema de carência que faz enxergar a perfeição numa pessoa que ela mal conhece. E ela repete o mesmo padrão sem perceber que aquela pessoa que ela conhece traz exatamente aquilo que o outro deixou. Dedo podre? Não, padrão. E aí? Por que é que eu tenho essa necessidade, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de estar com elas. E em tempos de redes sociais, onde tudo as pessoas querem expõem relacionamento, quando está de férias expõe, quando está trabalhando expõe, quando está num hospital, eu acho isso uma coisa pavorosa. A pessoa está lá no hospital e está tirando selfie do soro que está tomando. Quando está em momento de intimidade, expõe. Então tem gente que precisa se autoafirmar expondo toda a vida dela. Tô com alguém aqui. Dali a pouco acaba um relacionamento, mas logo na sequência está lá com outro. Tô com outro aqui. Que isso, gente? Você pode estar com todo mundo, você não está com você não está com ninguém. O relacionamento a ser trabalhado em questa vita é o relacionamento que nós temos conosco. Os outros são consequência. Se o meu relacionamento com os outros é uma droga, é óbvio
que o meu relacionamento comigo é uma droga. Ressonância, energia. Se o meu relacionamento com os outros é chuchu, beleza. Chuchu é uma coisa sem graça, né? Que me desculpe o chuchu e quem gosta, mas que chuchu é sem graça é. Se o meu relacionamento é um pãozinho de queijo, recheadinho com requeijão, porque o meu relacionamento comigo é uma baciada de pão de queijo, recheada com requeijão ou não. Não é o que está fora, é o que está dentro. Agora o que está fora reflete para que a gente pare e analise. Tem coisa errada aqui que não está certo. Como melhorar? Como posso melhorar? Quando eu ouço áudios como do Vital, e muitas vezes alguns poucos conteúdos que valem a pena, isso vai ficando cada vez mais claro, o quanto a vida tem uma metodologia simples. Absolutamente simples. Quem é que complica? Teve uma outra pergunta? Ah, sim, o negócio das velas, né? Que teve uma pessoa que perguntou se era errado acender velas e tal. E aquilo, né? Ele respondeu assim no ponto, no cerne da questão. Como a gente não confia na gente, e olha que eu gosto de acender minhas velas. Gosto, eu faço minhas mesas, eu gosto de acender a vela, eu tenho esse hábito, às vezes eu acendo velas. Não vejo nada demais nisso. Mas ele tocou num ponto crucial. Como a gente não confia na gente, a gente precisa de uma referência. Algo que nos faça, é como se representasse um elo com algo maior onde a gente estivesse conectado, né? Tanto que se fala, vou acender vela para o anjo de guarda. Não é para o anjo da guarda que você está acendendo vela, porque o anjo da guarda não precisa de luz, não precisa de vela, não precisa de nada. Você está acendendo para você. É um simbolismo. Isso eu tenho plena consciência quando eu acendo as minhas velinhas. Aliás, adoro velinhas perfumadas. Quando eu acendo numa intenção a vela, eu sei disso. Eu não estou acendendo para nenhuma entidade, porque elas não precisam de luz. Muitas vezes quem precisa de uma luz, uma orientação, sou eu. Agora, se este é um recurso que ajuda as pessoas a de fato acreditarem, é como a questão dos amuletos, né, as pedras, enfim, uma série de coisas. Olha, essa daqui é a minha pedrinha da sorte. Não é a pedrinha, é a tua intenção. Mas se a pedrinha representa, tá tudo bem. Eu não vejo nada demais nisso, porque nós somos a humanidade foi condicionada a desacreditar de si. Poucas pessoas têm confiança plena no seu potencial, se é que existe alguém encarnado que realmente tenha. Então, muitas vezes, essas referências, esses rituais, na verdade, ajudam a ir trabalhando essa conexão. O que é importante entenderem? Exatamente isso. É o meu poder, é a minha intenção que realmente vai determinar tudo. A pedra só representa isso. Você vê, quando a gente fala de Jesus, a gente precisa de uma referência visual. Ainda, dificilmente você fala de Jesus e não se lembra desta figura, né? Um homem de barba, cabelo. Mas ele não era assim, ele não era assado. Isso não me interessa, porque para mim não muda nada. Não muda absolutamente nada. Mas a gente tem essa referência. Então são símbolos que muitas vezes a gente utiliza até para exercitar algo que a gente precisa. Então vamos supor, eu tô passando uma fase aqui complicada, eu vou acender uma vela pro meu anjo da guarda. Aí eu acendo uma vela pro meu anjo da guarda. Aí dali a pouco eu já estou num estado mais sereno e a clareza, as coisas começam a fluir. Puxa vida, funcionou. Eu acabo atribuindo aquela vela, aquela oração, a essa clareza que eu tive. Quando, na verdade, o que se processou foi um trabalho interno, mas está representado por aquilo. Não que seu anjo de guarda não tenha, né? De repente, te instruído, te transmitido uma ideia. Mas não é por conta da vela,
é por conta da sua intenção. A intenção, né, de pedir por outro, intercessão é importante. Gente, veja, isso também gera muita dúvida. Ah, mas será que eu posso pedir pelo outro? Eu estou interferindo. Não, criatura de Deus, você não está interferindo. Intenção é tudo. Então vamos supor, tem uma pessoa que está doente ou está passando por um momento complicado. Você enviar a tua intenção no sentido das coisas melhorarem, dela se reequilibrar, de restaurar a saúde, gente, isso não tem problema nenhum. Quando eu peço por alguém, eu sempre peço da seguinte forma: eu peço ao eu superior da pessoa que receba e que, de acordo com o plano de alma dela e merecimento, ela receba aquilo que for necessário. Eu aprendi a pedir assim por outras pessoas. Porque o que ela precisa passar, ela precisa passar. Interferir é quando eu me meto na vida dela querendo fazer algo por ela que não cabe a mim fazer. Aí eu estou interferindo. Agora, você enviar uma intenção amorosa, no sentido de amenizar, né, certas questões, amenizar que eu digo às vezes a dor, a angústia, não vejo nada demais. E se puder ser mais útil ainda, seja. Com uma palavra, né? Com um ouvir. É super válido. Então, existem muitos mitos que a gente precisa, à medida que vai ampliando a consciência, a gente precisa aprender a desmistificar. Eu costumo dizer, espiritualidade é simples, mas tornaram complicado. Claro que com uma intenção. Você se sente bem acendendo sua velinha? Acende. Fazendo seu banho de ervas? Adoro banho de ervas. E não há... E eu constato isso. Quando eu tô meio perturbada que eu falo, a cabeça, né? Meu filho, não tem nada que um bom banho de manjericão não te traga para o centro. Alecrim, outra erva espetacular. Você tem a sua pedrinha aí, seu talismãzinho, seu patuá. Oxe, eu tenho patuá até hoje na minha bolsa, ó, deve ter uns 500 anos. Não tem 500 porque eu não tenho. Eu uso. Aquilo que eu acho que pode ser interessante, eu uso. Muita coisa eu já deixei de usar. Muita coisa eu já deixei. Muitos rituais eu já deixei de fazer, né? Eu fui aprendendo a desenvolver essa confiança em mim, mas ainda hoje eu uso alguma coisa. Sabendo que o que conta de fato é a intenção. Certo, minha gente? Então, por hoje é isso, né? Quem não ouviu lá o áudio do Vital, que foi bem mais... né, ele se aprofundou bem nesses temas. Aqui no início desse vídeo, vocês têm o link do vídeo do Vital, além da descrição na descrição constar o mesmo texto do Vital. Não sei se todos vocês sabem, eu acredito que, se não todos, a maioria saiba que o Vital, além do áudio de quarta e de sábado, se não me falha a memória, segunda e sexta. Me desculpe se eu estou falando bobagem, Vital. Eu sei que tem mais 2 dias no canal do Vital onde ele está postando textos antigos. Leitura de textos antigos. Tá bom, minha gente? Por hoje, titia deixa vocês aqui. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Tenham aí um ótimo dia. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima.